de paralisações das atividades, de muito debate, de muita reflexão. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito importante aqui para nós em Macaé, para reflexão sobre a saúde, para discutir, para debater e para formular políticas públicas de saúde, políticas de saúde para enfrentar tempos como esses, na verdade para a gente debater tempos como esses, mas para o dia a dia do município. E a professora Kathleen, eu conheci nas atividades da UFRJ em Macaé, e tem um trabalho importante nesse debate da saúde, e nós convidamos hoje para que esse diálogo ele nos ajude a encontrar propostas, saídas, também respostas não, mas pelo menos alguns questionamentos sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil, aqui em Macaé, né? Então a gente espera que seja uma boa conversa, que todos aproveitem. A Kathleen já está por aí, né? A gente está aqui, vou atualizar apenas alguns dados importantes, né? Deixa eu ver meu fone de ouvido também, para não ter interrupções aqui. Bem, alguns dados que valem a pena a gente dizer para chamar a atenção da sociedade, né, é que em Macaé oficialmente foram anunciadas 6 mortes por consequência da Covid-19, né, 6 mortes por consequência do coronavírus. Nós temos 54 casos confirmados no município, então são números, se a gente levar numa conta para tentar uma proporção, são números que levam a mais de 10% de letalidade, né? Se a gente contar casos e mortes e fizer essa proporção. No estado do Rio, a letalidade chega a 8%, a média no Brasil é 6%. O estado do Rio, vocês perceberam que aumentou muito nas últimas semanas, na verdade de uma semana e meia para cá. Os números aumentaram consideravelmente por muitas questões, mas uma que vale a pena debater é a desobediência ou a flexibilização, né, das medidas de afastamento, das medidas de prevenção. Vamos lá, peraí. Opa! Vamos lá. Usei aqui, gente. Eu tentei, estava com o fone de ouvido sem conseguir conectar. Acho que agora eu conectei. Bem, então vamos lá. Vou convidar aqui a Kathleen logo para a gente já começar conversando e ela se apresentar e falar com a gente um pouco do trabalho do observatório e como que é esse trabalho, como que está hoje. Enfim, temos um bocado de coisa para conversar. Vamos lá, deixa eu chamá-la. Oi, Kathleen. Oi, Marcel. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Boa Tá tarde. dando para me ouvir também aí, né? Tá, tô te ouvindo bem. Já estava ouvindo desde agora, logo que você começou a live. Isso. Kathleen, uma satisfação, e na verdade para nós é quase uma obrigação buscar diálogos com quem tem a caminhada que você e todo o grupo que compõe o corpo da UFRJ em Macaé tem para propor, para refletir as questões da saúde pública. Para nós, enquanto vereador do município, esse momento de afastamento, esse momento de quarentena, de paralisação das atividades da maneira que a gente estava acostumado, é muito desafiador e angustiante. A gente fica o tempo inteiro tentando encontrar soluções, debater o que está acontecendo, e não tem sido fácil fazer isso, viu, Kathleen? Então, estar contigo aqui
para fazer essas reflexões nos ajuda, inclusive, a melhorar a nossa intervenção no Parlamento Municipal nesse tempo de quarentena, de pandemia, de Covid, enfim, de prevenção, mas principalmente de discutir o que a gente quer da saúde pública durante esse processo, mas também do que tem que ser depois, né? Então, eu queria que você se apresentasse, né, e aí a gente vai desenvolvendo a conversa. Tá bom. Primeira coisa, boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando essa live. É um prazer muito grande, Marcel, estar aqui com vocês para a gente fazer esse debate que você falou. Eu acho que é interessante eu falar um pouquinho do porquê que nós estamos aqui junto com você, né? Então, eu sou Kathleen, né, professora Kathleen, sou professora adjunta do curso de Medicina da UFRJ de Macaé, sou médica sanitarista, e ser sanitarista é exatamente uma especialidade médica que trabalha se preocupa, né, com a organização de serviços de saúde, de redes de saúde e sistemas de saúde. Então, essa é a especialidade que a gente trabalha dentro da saúde pública. Coordeno em Macaé o Observatório de Saúde de Macaé, junto com outros colegas da UFRJ, e hoje a gente tem um grupo grande trabalhando aí nessa frente do Covid da nossa universidade. E eu acho que vale a pena falar um pouco do... Oi. Isso, não, era isso que eu ia perguntar. O que é basicamente o trabalho do observatório, e nesse tempo, o que está sendo demandado de vocês pelo município? Certo. Então, o Observatório de Saúde de Macaé, primeiro ele reúne um conjunto de professores da UFRJ, mas também reúne profissionais de saúde da rede de Macaé e de outras cidades, né, daqui da nossa região, e alunos da UFRJ, dos cursos de graduação. Então, o Observatório foi criado em 2014 a partir de uma iniciativa multicêntrica, isto é, tanto em Macaé, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo, nós reunimos um conjunto de docentes e criamos, a partir de um financiamento público, unidades que têm essa característica de observar a saúde dos municípios e regiões. Então, o Observatório de Macaé, ele se preocupa em entender, pesquisar e produzir conhecimento de como funcionam os serviços, as redes de saúde da nossa região, como é que está funcionando a formação dos profissionais de saúde, qual é a forma de organização das políticas públicas que tenham a ver com a saúde. Então, a política de assistência social costuma ter uma interface grande, a política de educação, quando a gente fala sobre a formação dos profissionais de saúde, também é uma coisa que a gente pesquisa. E a gente tem trabalhado em várias frentes aí em Macaé. Então, a gente já trabalhou, e aí vamos dizer assim que a gente trabalha muito perto da Secretaria Municipal de Saúde, né, com os profissionais. A gente já fez várias pesquisas sobre a atenção básica, né, sobre como se organiza a atenção básica, os postos de saúde que estão mais perto da casa das pessoas. A gente atualmente está trabalhando, por exemplo, com o grupo que está estudando como é que está organizado a rede de cuidados para a pessoa com deficiência. A gente já também tem um grupo que está trabalhando junto com o pessoal que pensa como cuidar das pessoas que moram na rua, que estão em situação de rua. Tem um grupo trabalhando com saúde mental, pesquisas no campo da saúde mental, tanto das pessoas de uma forma geral, como dos estudantes que estão em formação na área da saúde. E a gente tem várias equipes trabalhando, né? Então, o pessoal trabalhando com estudos epidemiológicos, isto é, como é que as pessoas adoecem, de que elas adoecem, em que regiões da cidade. Então, a gente está sempre pensando coisas que estão relacionadas a como se organiza o cuidado das pessoas. Então, por exemplo, como se organiza a rede do câncer na cidade. Quais são os serviços que a pessoa procura primeiro, e aí como é que ela consegue as coisas que ela precisa, se ela precisa de um atendimento especializado. Qual é o fluxo, onde
quais são as dificuldades que as pessoas têm para ter acesso, quais são as dificuldades que as equipes têm para conseguir fazer o tratamento, né? Porque quando eu falo de acesso, eu falo de conseguir as coisas que é necessário para fazer o tratamento, os exames, os medicamentos, as consultas, aquilo que uma pessoa precisa para quando ela tem um problema e precisa ser enfrentado. Então, o observatório, ele tenta desenvolver pesquisas e apoio também para os profissionais de saúde dentro dessa área grande que é a saúde pública, né? Então, a gente também tem cursos de formação. Todo ano a gente tem pelo menos 2 cursos de formação para as equipes que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde, e a gente normalmente abre para a região também, não só para Macaé. Pensando que Macaé é uma universidade que, a UFRJ de Macaé, ela é uma universidade que abrange todo o norte fluminense e a Baixada Litorânea, então a região dos lagos aqui, indo até Campos. Então a gente tem uma área de influência grande, a gente recebe alunos de todos os lugares, professores de todas essas cidades. Então a nossa área digamos assim, nossa área de influência enquanto uma universidade, ela é principalmente essa região do interior. Às vezes também a região serrana, porque nós também recebemos vários alunos e professores da região serrana. Então o observatório anda por aí, a gente faz bastante coisa. E a gente tem professor todos os cursos de saúde, né, de farmácia, de medicina, de enfermagem, de nutrição. Também temos professores de outros cursos, por exemplo, os professores de engenharia que trabalham conosco. E a gente ainda faz parte de uma rede nacional. Como eu falei no comecinho, em 2014 foi criada uma rede nacional de observatórios, coordenada até pelo professor Merri, que é professor aqui da nossa unidade. E atualmente nós estamos com 12 observatórios distribuídos no Brasil inteiro: Minas, São Paulo, Londrina, as universidades daqui da capital, Paraíba, Amapá, Belo Horizonte. Bom, são as que eu me lembro de cabeça, assim, numa primeira leva. Inclusive, o Merri, em algum momento, a gente vai conversar com ele também, é um outro parceiro de toda essa equipe especialíssima que a UFRJ proporciona para Macaé. Ketley, eu lembro bem que recentemente nós discutimos na Câmara, de uma forma muito intensa, a questão da oncologia, né, do atendimento oncológico. Isso. Vocês ajudaram muito a qualificar aquela discussão, aquilo foi muito importante para amadurecer o debate da Câmara, apesar dos atropelos, das dificuldades. Então, eu sou testemunha de que, para colaborar na construção das políticas públicas, o Observatório, a UFRJ, né, nas suas diversas cadeiras aí das áreas biológicas e da medicina, nos ajudam pra caramba a discutir Macaé. E nisso, eu queria voltar à questão que eu estava falando no início, dos casos que são confirmados, na verdade, são 50 casos confirmados no município, 54 casos confirmados no município, mortos, oficialmente mortos pelo corona, 6 pessoas, existe alguma expectativa de mais uma ou duas nesses próximos, entre hoje e amanhã, mas oficialmente 6, e uma taxa de letalidade de mais de 10%. Há algumas ações que o município precisa intensificar, ampliar, para evitar o agravamento desse cenário. Tem algumas considerações a se fazer sobre esses dados também, Ketley, porque, enfim, são dados que a gente acaba fazendo por muita expectativa de ter números, de ter informação, e as informações ainda estão confusas para todo mundo, né? Eu acho que essa é uma boa questão para a gente conversar, né? O que significam esses dados, né? Então, antes de eu falar dos dados, eu vou colocar uma situação que o Brasil está vivendo e que dificulta, inclusive, a gente fazer a interpretação desses dados. Bom, o Brasil hoje, ele não está fazendo... nós temos uma dificuldade real de fazer exames. Então, por exemplo, todas as pessoas que têm aquele sintoma de gripe, hoje em dia, como a coronavírus é muito semelhante com o quadro gripal, esse que a gente costuma conhecer, e a indicação é que todas as pessoas que tenham esse quadro gripal sejam testadas. Sim. Imagina quantas pessoas são por dia. Mais de 200, se você for fazer um levantamento aí dos atendimentos que têm sido feitos no centro de referência e as outras unidades, com certeza são mais de 200 pessoas por dia que procuram serviços para pedir uma avaliação daquela situação, daquela síndrome gripal, né? Aquela dor de garganta,
tá com tosse, tá com dor no corpo, espirrando, todo esse quadro, assim, né, nariz entupido, tal, que a gente coloca num pacote que a gente chama de síndrome gripal. A tal da virose que todo mundo fala, é uma virose. Então, a primeira coisa que teria que ser feita, assim, e aí não é um problema só de Macaé, é um problema do Brasil, é que todas as pessoas que tenham esse quadro sejam testadas. Se o centro lá tá, se o centro de referência de Macaé atende 100 pessoas por dia, há umas 2 semanas, uma semana atrás, eles estavam atendendo em torno de 130, 140 pessoas por dia. As pessoas que procuram esse serviço são pessoas que acham que estão com um quadro gripal e que elas querem saber se é coronavírus. Por isso que elas estão procurando esse serviço. Você imagina, então, a quantidade de pessoas que a gente teria que testar. Bom, qual que é o impacto disso em relação a esses números? Hoje, Macaé está começando a fazer os testes agora. Então, Macaé teve uma dificuldade, assim como os outros municípios do Brasil, de não conseguir fazer o teste. Então, a primeira coisa que foi feita, e aí vamos dizer que entra o papel da universidade, não, a Universidade de Macaé, ela é um campus que tem o campus do NUPEM, né, ali no Barreto, e o campus da cidade universitária. Lá no Barreto, você tem uma unidade da UFRJ antiga, que já tem mais de 20 anos aqui na cidade. E eles tinham um laboratório que tinha condições de iniciar esse trabalho de fazer os exames complementares. Né? O exame para saber se a pessoa tem Covid ou não. Antes disso, o município de Macaé recebia alguns exames por dia lá do laboratório central. Só que a quantidade que vinha do laboratório central era muito pequena. Então, a universidade, a partir de uma pactuação aí com frentes do município, com apoio da rede privada, com apoio dos empresários da cidade, dos médicos, mas a prefeitura se articulou com apoio lá do instituto, com apoio lá da sede, com os virologistas que também têm experiência nesse tipo de doença, e conseguiu organizar um laboratório na UFRJ, lá no campus do NUPEM. E hoje, a semana passada, ele estava fazendo 10 exames por dia. Então, aos pouquinhos, a perspectiva é que, segundo eu estou entendendo, não posso confirmar isso, porque isso ainda está sendo implementado, é que a gente deva chegar em torno de 60 exames por dia. Quer dizer, há uma articulação há uma para perspectiva, isso, né? há uma perspectiva de aumentar. Então, você vê, a universidade pública, junto com o apoio aí das entidades públicas e privadas, né, todo mundo que está nesse campo da saúde, conseguiu montar uma capacidade de fazer os exames que na nossa região não tem. Exato. No Rio de Janeiro aconteceu a mesma coisa. A Universidade Federal, que tem a sede no Rio de Janeiro, também está fazendo 300 exames por dia, organizado pelos professores e os técnicos de laboratório da universidade. Aqui em Macaé é a mesma coisa. Então, então pensando aqui na importância, né? Mas o que isso tem a ver com os dados, Kathleen? Você está enrolando? Não estou enrolando, não. Mas já tem alguns testes sendo feitos em Macaé no NUPEM. Então, é isso, é no NUPEM. É isso que eu estou falando. O NUPEM começou a fazer, semana passada, fazer 10 por dia, e aos pouquinhos eles estão organizando, ampliando lá a equipe, o processo de trabalho, recebendo mais material para poder ampliar, para fazer cada vez mais testes por dia. Tá? Esse teste feito no Rio de Janeiro, que estava explicando antes, só porque é importante dizer dessa necessidade de adequar Macaé fazer os testes, quanto tempo levava para ter resultado dos testes feitos na Central, no Rio de Janeiro? Você sabe 15 dias. 15 dias. Quer dizer, então, eu acho que isso é um dos problemas. Então, quando você fala assim, 54 casos confirmados, é o número total de casos confirmados de Macaé? Não, você tem um conjunto de pessoas que a gente chama de suspeitas e que estão aguardando o resultado de exames. Então, esse número pode ser muito maior, porque a gente ainda tem várias pessoas esperando os resultados dos exames. Só que eu tenho várias pessoas que têm grande chance de ser positiva que não foram testadas.
Então, na verdade, quando eu faço essa conta, que você falou, a conta da letalidade, em torno de 10%, vamos pensar assim que letalidade é o número de pessoas que vão a óbito sobre o número total de pessoas que são confirmadas de Covid. Então, que é esse número de baixo, que o pessoal chama de denominador, ele é um número muito pequeno e é um número subestimado. Então, não dá para dizer que a letalidade de Macaé é 10%, com certeza, Exato. porque a gente não tem a testagem. Imagina se eu tivesse 100 pessoas passando lá no centro de referência por dia, e se eu fizer, nos últimos 15 dias foram 1.500 pessoas, e se eu tiver aí uma taxa de suspeita, vamos dizer que pelo menos dessas 1.500, 1.000 pessoas fossem positivas. Eu colocando esse número embaixo, essa taxa de letalidade cai bastante. Então cai para 0,6. Agora essa conta eu não consigo fazer assim rápido. Alguém que quiser aí, coloca aqui no vídeo para gente. Tá? Mas então, só para você ter uma ideia, então é preocupante a nossa situação. O fato de ter 6 óbitos não é pouco, tá? A gente com esse número de óbitos fica imaginando que para cada 6 óbitos tem várias pessoas que não foram diagnosticadas. Esse que é o problema, né? Então, pensando naquilo que você falou, quais são os problemas, né? O que deveria ser implementado, né? Eu acho que a primeira coisa que o município de Macaé está fazendo, está tentando implementar, é a testagem o máximo possível das pessoas que forem suspeitas. Isso é a primeira coisa, né? Macaé organizou a rede, construiu uma rede de referência aí de leitos com suporte avançado, quer dizer, leito com respirador para aquele doente que precisa ser entubado, criou outros espaços de outros leitos para aquele tem uma gravidade um pouco menor, e criou o centro de referência. Bom, isso pensando aquilo que seria uma primeira iniciativa. E também a barreira sanitária, né? Vai, fala que... O centro de referência que você está dizendo é o centro de triagem, porque o nome que foi dado é centro de triagem, que é ali no do Jorge Caldas. Isso. Isso. É o centro de triagem do Jorge Caldas, é isso que eu estou falando. É lá que tem mais de 100 atendimentos por dia, em torno de 150 atendimentos por dia. Tá? Então, o que Macaé precisa fazer? Vamos pensar assim, coisas que precisam ser feitas, né? A Covid, ela tem uma característica de alta velocidade de transmissão. Então, como é que eu faço para diminuir a transmissão? Eu preciso diminuir o encontro entre as pessoas. Então, por exemplo, se você vai no supermercado e tem uma pessoa que está doente circulando lá no supermercado, essa pessoa vai contaminar várias pessoas, porque ela vai estar falando. Então, quando ela fala, aquelas gotículas da saliva contaminam o espaço, ela pode passar a mão na boca e é onde ela pega, aquilo também fica contaminado. O carrinho, ela conversa no caixa, ela pega os produtos que estão na parede, na prateleira, ela pega, olha, não é esse, quero o outro, pega nas frutas. Ela contamina o ambiente. Aí, as outras pessoas que circulam nesse lugar tem chance grande também de se contaminar. O que a gente chama de transmissão comunitária. Isso quer dizer que uma pessoa pode contaminar várias pessoas. Tá? Tem vários relatos aqui no Brasil de pessoas doentes que foram para um casamento e infectaram o casamento inteiro. Então, por isso que fala assim, a primeira coisa é evitar a aglomeração. Então, fechar os eventos, que já foi fechado, e organizar o trabalho dentro do supermercado. Então, o que é organizar o trabalho dentro do supermercado? É ver quantas pessoas cabem no supermercado, manter o afastamento entre as pessoas lá dentro do mercado, proteger o caixa, porque quem está trabalhando fica muito exposto, conversa com todo mundo que está ali pagando, não sei o quê. Né? Então, o pessoal tem colocado aquele acrílico na frente do caixa. Aí isso é a parte de quem lá, do dono do serviço. E a parte das pessoas, de todos nós, para todo mundo. Bom, a gente quando sai para o supermercado, sai para qualquer coisa que a gente precisa fazer que não tem jeito de ser adiado, a gente vai de máscara, né? E fica atento para não ficar perto das outras pessoas. Se organiza para manter a distância, o afastamento nos espaços públicos, né? E evita o possível, e às vezes o impossível, de sair. Então a gente tenta evitar sair de casa.
Então, fazer compra, quem puder via online, tudo que puder resolver por telefone e sair para aquilo que é estritamente necessário. Vai me interrompendo, que eu falo bastante, viu? Ontem foi um dia que nos incomodou muito, né? Ontem foi um dia que nos incomodou demais. Os números foram, no Brasil, eles estão começando a mostrar o tamanho que é a doença, a gravidade. Hoje está aqui o Aleixo, Gilmar Aleixo, está dizendo que o Brasil registrou 383 óbitos em 24 horas, já ultrapassa 40 mil casos, enfim. O que eu quero dizer? Assim, ontem foi um dia muito dolorido quando a gente viu, por conta de um argumento de abertura de comércio e tudo mais, em várias manifestações, com carreatas, com discursos, inclusive do presidente da República. Isso tem um impacto muito forte na mobilização das pessoas, na verdade, na desmobilização das pessoas, ou na conscientização das pessoas, disso que você acabou de dizer, da importância de ficar o máximo possível em casa, de evitar os contatos, de evitar as aglomerações. E nesse fim de semana, por exemplo, em Macaé, eu estou organizando os vários relatos e imagens que a gente está buscando para encaminhar ao Ministério Público, porque você via determinadas igrejas evangélicas, as mesmas que queriam uma bolsa de R$1.000, um auxílio de R$1.000, fazendo cultos com praticamente 110 pessoas, 150 pessoas, e fazendo o discurso, e fazendo assim, nas pregações, a defesa das reaberturas dos cultos. Então, igrejas, supermercados, espaços de festas, eventos, são espaços de potencial gigantesco de proliferação de transmissão, não é, Kétia? São espaços de transmissão, gente, nós não podemos ter dúvida disso. Veja, como a gente não está testando as pessoas no Brasil em número suficiente, a gente testa muito. Por exemplo, a Alemanha está fazendo, se não me engano, 300 mil testes por dia. A gente está fazendo muito, mas muito menos. Eu não tô achando o dado aqui, porque eu tinha separado, mas por algum motivo não está saindo aqui na minha tela. A gente está testando muito, muito, muito menos. Então, o que acontece? Se você vai para um lugar que tem um monte de gente, você não vai saber quem está contaminado. E as pesquisas têm indicado assim, que a pessoa que tem aquela forma leve do coronavírus e que estão achando que estão com uma gripe, elas são as que mais transmitem para as outras pessoas. Porque elas estão pouco sintomáticas e elas circulam e estão perto das pessoas. Então, de fato, gente, vamos ficar atentos. Assim, acho que a gente precisava fazer um apelo para a sociedade, a necessidade de a gente fazer uma mobilização. Eu conheço várias religiões que estão fazendo tudo online, fazem culto online, criam essas possibilidades para as pessoas poderem participar. O Papa acho que está fazendo assim. É muito preocupante, gente, é muito preocupante. O fato da gente não conseguir impedir a aglomeração coloca a nossa sociedade num risco absurdo. A gente vai ficar como a Itália. A gente vai explodir o número de casos. E qual que é o problema? Mas Kathleen, mas não está montando a rede de retaguarda? Você está. Mas, por exemplo, se você parar para pensar uma cidade como Rio das Ostras, ela montou, se não me engano, 10 leitos. 10 leitos. Desse leito de UTI, 10. Rio das Ostras tem 140 mil habitantes. Se 20 mil pessoas se 10 mil pessoas ficarem doentes, 5% vai precisar de respirador. Quer dizer, os 10 leitos já não vão dar. Então, esse que é o problema. Se você tem... mas para mim está sendo leve. Mas se você está circulando perto de uma pessoa que pode ter um caso mais grave, essa pessoa não vai ter aonde ser atendida. Manaus, tem alguém comentando aqui que Manaus já está refusando paciente. Aqui na região nossa, no estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense já tem municípios estrangulados, já não tem capacidade mais de receber pacientes nos leitos de UTI. Em Macaé, no início de todas as notícias, de todos os números, as informações que a gente foi colhendo,
O que eu tive de dado oficial é que Macaé tinha algo em torno de 40 leitos na rede pública e mais 20 a 30 leitos na rede privada. E, num cenário profundamente otimista, nós chegaríamos a 100 leitos de UTI com algum esforço do município para ampliar em mais 20 os seus leitos no HPM. Você sabe dizer como que está isso hoje, Catherine? Bom, os números exatos eu não tenho, justamente Não, por pode isso, ser mas eu acho que a gente não chega a esse total de 100 leitos em Macaé. Eu acho que tem uma coisa que me preocupa bastante, por isso que nós estamos muito envolvidos com o observatório, né, com essa frente pela UFRJ, e não só o observatório, a UFRJ tem outros grupos organizados, outros grupos de epidemiologistas que fazem parte lá do campus, mas não são exatamente do observatório, a qualidade da informação que nós estamos tendo disponível. Então, é isso que nós estamos conversando agora. Como é que eu sei o número de leitos que estão disponíveis? A gente ainda não tem essa informação sistematizada, porque o município está correndo para montar, os hospitais privados também estão envolvidos nessa montagem, e a gente não consegue ainda ter a informação completa disso. Nós estamos trabalhando juntos para poder melhorar até para a gente avaliar a taxa, por exemplo, de ocupação dos leitos, para poder informar a sociedade. Mas eu acho que eu tinha tido uma informação que só o hospital HPM se preparado com 75 leitos. Então, porque o HPM, o que fez? Ele cancelou tudo que era programado e que não era urgente. Ele só ficou com aquilo que é urgente e com o coronavírus. Então, ele que a gente fala, desmobilizou todas as cirurgias que estavam programadas que podiam esperar. Eles fizeram isso. Os hospitais privados, em alguma medida, fizeram isso também, mantendo o hospital uma referência de coisas que não pode parar. Tratamento oncológico, doença cardiológica grave, doença renal grave, são coisas que a gente não consegue suspender, né, que precisam continuar acontecendo. Mas foi montada aí uma quantidade de leitos que é uma expansão boa para o sistema hospitalar, só que é aquilo que a gente estava conversando. Isso é a ponta do iceberg. Mas vamos pensar assim, como é que chega aquela pessoa no hospital? Para cada 100 pessoas, eu tenho uma parte pequena que vai ter que ir ao hospital, 20 pessoas vão ter que ir para o hospital, e dessas 20, em torno de 2, 3 vão ter que ir para a UTI. Se eu multiplicar por 200 mil habitantes, isso aumenta muito, que é a população de Macaé, a gente vai estrangular. O que a gente precisa fechar? A gente precisa fechar a torneira, a gente não pode chegar, se a gente diminuir a quantidade de pessoas que estão circulando infectadas, a gente diminui a quantidade de pessoas que vão precisar de hospital. Por isso que é importante, assim, ter uma intervenção na atenção hospitalar é fundamental. Agora a gente precisa se voltar para uma atenção agora na comunidade, no território, na atenção básica, a organizar as equipes de atenção básica para poder fazer esse trabalho. Catherine, vamos lá. A Sueli Benante, do Núcleo de Saúde Mental, está aqui elogiando o trabalho do observatório. A Emanuele Nunes Sodré, a Emanuele, que é aluna lá do mestrado de vocês, que é mestranda de vocês, a Manu está dizendo que tem que defender o SUS, lutar pelo SUS, viva o SUS. A Natália Andral está perguntando em quanto tempo os testes seriam feitos em Macaé, nessa atuação da UFRJ e no PEN. 24 horas. Em um dia você consegue fazer até 60 testes. Isso foi o que a turma lá do NUPEM estava me explicando. E aí uma pergunta importante que estava dentro do que eu ia tentar também perguntar a você, Catherine, é como que estão atuando com as populações de rua e comunidades vulneráveis. A população de rua você falou um pouco no início, mas seria bom dar uma repassada e falar também como que está tentando lidar com as comunidades vulneráveis, com as populações dos bairros mais pobres, porque é uma coisa impressionante. Malvinas, Nova Holanda, Nova Esperança. Eu não cheguei
a ver como está a situação no Lagomar, mas nesses que eu citei, a população tem muita dificuldade de ficar em casa e está vivendo com uma certa normalidade. Eu acho que você tocou num ponto nevrálgico aí, né? Eu vou começar pelo fim, tá? Depois a gente comenta as outras coisas que as pessoas falaram. Eu não tenho informação de como está sendo organizado as estratégias para essas populações vulneráveis. Realmente, se você fala assim, tem que ficar em casa, tem que fazer isolamento, tem que lavar a mão, tem que não sei o quê. Todas aquelas medidas que a gente tem falado, elas são medidas para uma casa que tem um mínimo de estrutura e que tem uma quantidade de pessoas que moram que não é, que comporta. E a gente sabe que essa não é a situação de uma parte grande da população de Macaé, né? Por isso que a mobilização social, e aí a gente poderia pensar que as igrejas têm um papel muito importante na mobilização social, é uma frente muito importante, porque nesses lugares eu tenho equipes de saúde da família trabalhando, mas as equipes de saúde da família que existem nesses lugares, elas, em quantidade, elas ainda são menor do que o número de pessoas que são atendidas nesses lugares, que precisam de atendimento. Então, a mobilização para cuidar dessa população, eu não tenho informação de como é que está se organizando. Com a população de rua, a gente, num primeiro momento, teve o centro POP fechado, né, também porque as pessoas que estavam trabalhando não tinham material de proteção, não sabiam exatamente como é que iam organizar isso, o espaço não era tão propício. Então, a notícia que eu tinha é que o centro POP, que é o serviço de referência para a população de rua, está fechado. O que existe é uma mobilização do pessoal, por exemplo, que faz o café da manhã lá na praça. Eles estão organizados, eles continuam fazendo essa atividade dentro. Agora incluíram a questão do almoço, porque outra coisa que aconteceu que foi fechado em Macaé foi o restaurante popular. Então, isso ficou uma situação complicada. Não sei se manteve fechado. Acho que é uma situação complicada mesmo. Eu não tenho essa resposta, mas eu entendo que é uma área de intervenção importante. O Centro POP, na verdade, foi transferido o espaço de acolhimento para a Escola Maria Isabel, que é aquela ali nos fundos do Matias Neto, bem no centro da cidade, onde está sendo feito o serviço de café da manhã, almoço e janta. Certo. A ação ali da Igreja Santo Antônio, alguns movimentos que acompanham e tal. O restaurante popular continua fechado. E foi anunciado na semana passada, e eu achei acertado, demorado, mas acertado, uma articulação para um plantão social, para que os CRAs, a equipe de proteção social do município tenha um celular, tenha um WhatsApp direto para dúvida, para orientação e tudo mais, mas eles, pelo menos essa questão com a tentativa de acolhimento e com as ações de organização de campanhas de recolhimento de material, de alimento e distribuição, eles estão buscando organizar. Eu acho que demorou muito para pensar, porque tinha que ser algo, assim como você falou no início, muito bem articulado, as ações da saúde e as ações da proteção social, mas foi do jeito que eu acho que precisou fazer. Infelizmente, a gente não conseguiu ver o município acertar em tudo, mas acertou bastante, tem acertado bastante. Mas esse é um ponto importante de refletir também. E uma outra coisa que você colocou, eu concordo com o que você disse sobre isso, é uma situação difícil para as pessoas que estão na rua, que elas já estavam numa situação de precariedade total, e quando você fecha essa rede de proteção que dá um suporte, a situação fica muito mais complicada, né? A equipe do consultório na rua, que funcionava no Jorge Caldas, antes de ir lá virar um centro de triagem, também ficou sem um espaço físico, e eu não sei se eles conseguiram voltar a trabalhar. Eu acho que essa é uma equipe importante, que conhece a população, e o município tem tido dificuldade de conseguir também articular
com os profissionais que estão na atenção básica, e vamos dizer que o consultório na rua, que é um serviço especializado para as pessoas que moram na rua, que tem uma abordagem diferenciada e tal, estão junto nesse pacote, porque o município não tinha, na época, material de proteção para quem estava trabalhando. Parece que esse problema já foi solucionado, então eu acho que a gente deve entrar numa nova fase. Eu não estou aqui falando pelo município, mas entendendo que o município deve entrar numa nova fase, considerando que aí a equipe que está no território vai estar mais protegida, né? Agora tem muita coisa para ser feita. Então, vamos dizer, o SUS, se você parar para pensar, bom, e o SUS com isso? O que o SUS está fazendo, né? Então, o SUS de Macaé, ele está se mobilizando. O que é o SUS? São todos os serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Macaé que compõem a rede SUS do município. E ele tem se organizado e é o que tem conseguido construir essas apostas aí de cuidado, serviço, hospital, leito. E tem se articulado com a rede privada de hospitais, que Macaé também tem uma rede privada grande, também é referência regional para os planos de saúde. E isso também é importante, porque a parceria entre o público e o privado nesse momento é fundamental. Então, acho que isso tem acontecido lentamente, mas tem acontecido. Fica essa necessidade de ampliar as ações perto da casa das pessoas. Então, o que uma equipe de saúde da família pode fazer? Pode ajudar a identificar todo mundo na sua área que está doente, orientar as pessoas a ficarem em casa, mobilizar a comunidade, né? Porque tem medidas que são muito importantes. Então, se eu tenho na comunidade uma pessoa idosa que não pode sair para fazer compras, alguém precisa ajudar. Um casal de idosos que não pode sair, alguém que seja deficiente. Eu tenho uma mobilização de apoio e entre as pessoas que precisa acontecer, porque senão essas pessoas vão ter que sair, e aí a exposição é inevitável, né? Também eu posso fazer todo o acompanhamento, assim, bom, a pessoa está em casa, o que ela está sentindo? Olha, gente, ficar em casa com doente gera muita dúvida. Não sei se isso está acontecendo, quem está me ouvindo já passou por isso, mas eu tenho uma pessoa, um grupo da minha família que ficou doente, uma cunhada minha, e ela e meus sobrinhos e o meu irmão ficaram numa situação difícil, é muita dúvida, o que eu faço, como é que eu organizo, pode, não pode sair, que coisa que eu como, e passar mal em casa, sem poder ir para o serviço, porque às vezes você está com um sintoma que ainda não é um sintoma grave, precisa ser acompanhado em casa, então precisa receber uma orientação. E deve evitar de ir no serviço de triagem, porque lá é onde estão circulando as pessoas que, em tese, tem mais chance de você pegar o vírus nesses lugares, né? Então, a gente tem pensado uma orientação em casa. Nós aqui na universidade até propusemos a partir dessa preocupação que a vigilância precisa acompanhar as pessoas que estão em casa, vigilância epidemiológica, né? O SUS, a gente pensou uma estratégia de como organiza um teleacompanhamento. Então, a universidade, junto com a área de tecnologia, montou uma proposta de central de acompanhamento das pessoas por telefone. Então, se eu estou aqui na minha casa, eu consigo entrar em contato com a pessoa que está na casa e acompanhar aquelas pessoas daquela casa, dar as orientações até aquilo se resolver. E ajudar a orientar, identificar as pessoas que precisam ir para o hospital, aquelas que precisam. Então, a gente fez isso e ofertou isso para o município como um jeito de trabalhar com isso. Professora, a Tamires está perguntando o seguinte, de repente é uma questão objetiva e rápida de responder. Se eles têm comprado muito as coisas pela internet, se existe orientação de procedimento para quando recebe os produtos em casa? Opa, isso é super importante. Vamos lá, é sempre uma coisa importante. Primeira coisa é quando você vai receber a pessoa que vai trazer, você tem que estar de máscara, manter o afastamento, né? E aí, se você vai levar o seu cartão de crédito para pagar, então você vai usar a máquina, tudo isso aí tudo vai ter que ser esterilizado. Então, você vai, atende a pessoa, tenta ficar longe, ela põe aqui perto de você. Se essa pessoa não tiver de máscara, peça para ela manter a distância. Eu tenho recebido entregas de pessoas sem máscara, isso é problemático, que o que eu tenho feito é ligado para onde eu comprei, dizendo assim, por que você não está mandando as pessoas de máscara?
Eu tenho feito esse trabalho para quem, toda vez que eu recebo uma encomenda que não está, a pessoa que trouxe não estava devidamente protegida, trabalhando sem proteção, eu ligo para o empregador que deveria ter feito com que a pessoa tivesse protegida, né? Garantida a proteção. A outra coisa é quando os produtos que chegam em casa, você tem que ter uma certa estratégia. Então, você, por exemplo, do mercado, tudo que vai entrar, você vai ter que lavar. Ah, mas o que está embalado, lata, pacote de plástico, essas coisas, você consegue lavar. Lavar mesmo, com água e sabão lá, você pega, você recebe essas coisas, põe numa mesa separada. Veja, por que é complexo? Eu vou chegar da rua, antes de entrar na porta, eu vou ter que tirar o sapato, aí pisar sem o sapato da rua, pegar essas coisas, pôr no lugar lá que você separa para receber essas coisas, e aí você vai abrindo os pacotes devagar, você pode, e vai lavando as coisas. Ah, mas papelão eu vou lavar como? Aí você pode passar álcool gel, ou pode tirar da embalagem de papelão, se for o caso, porque às vezes está embalado com plástico dentro, e descartar essas embalagens. Então é um trabalho assim, é um trabalho chato de fazer. Toda vez que compra alguma coisa tem esse procedimento. Põe naquela mesa, lava tudo. Ah, saco de mercado, eu posso aproveitar? Lava. Então você lava o saco de mercado, faz lá uma solução de hipoclorito, um copo de hipoclorito, assim, tipo um copo para cada 4 copos de água, mistura e lava as coisas. Não precisa ter álcool gel para tudo. Se você tiver água e sabão, hipoclorito, você consegue fazer a limpeza. Depois que você separa as coisas, você vai limpando, você tem que limpar aquela mesa e voltar limpando as coisas de trás, né, da onde você passou, tirar aquela roupa que você estava usando, tomar um banho. O grupo Germinar UFRJ, que eu acredito que seja um grupo que a Vanessa compõe, a professora Vanessa, né, ela está dizendo que a população de rua tem recebido refeição diariamente, com o Centro Pop, igrejas e rede rua, e café da manhã, almoço e jantar diariamente na Praça Veríssimo de Melo, inclusive nos finais de semana. Aí tem um comentário aqui, Albuquerque, mas quer você criar uma fundação de amparo à pesquisa e ações de extensão para avançar em muitas frentes. Em situações como essa, já haveria equipes muito mais integradas com as comunidades. Vamos lá. Queria trazer 2 coisas importantes. A primeira é um comentário sobre isso. A Manu também lá em cima tinha falado disso. Como que o Legislativo pode ajudar na pesquisa? Nós, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, apresentamos na lei orgânica do município uma proposta de emenda para destinar 2% dos royalties do petróleo para pesquisa, para financiar projetos de pesquisa, ciência, tecnologia, enfim. Fomos derrotados na Câmara, uma pena, mas agora eu acho que não há mais outro momento, não há um momento mais adequado do que esse para reapresentar algo nesse sentido. E aí nós estamos discutindo algo em torno de 1 ou 0,5% do total de orçamento do município, que ano passado bateu 2 bilhões e 300 milhões. Então é algo que eu acho que ajuda, deixar garantido na lei orgânica uma porcentagem do orçamento de Macaé para fomentar a pesquisa, para fomentar, enfim, a tarefa de produzir ciência e tecnologia. E a outra coisa que também é importante perguntar, que é assim, sobre as máscaras, qual é o procedimento adequado? Porque em Macaé e em vários lugares hoje é obrigatório o uso de máscara nos locais de trabalho e na circulação nas ruas. Como é que faz para utilizar máscara? Eu mesmo tenho muita dificuldade de me adaptar. Viu? Alô? Oi? Oi, ouviu nada? Não, ouvi sim. É que a hora que eu fui falar deu uma congelada, mas voltou. Então, veja, o uso de máscara, sem dúvida, é uma necessidade, porque se eu estou de máscara numa sala, você está de máscara, o outro está de máscara, ninguém está falando em cima das coisas. Ninguém tá recebendo essas gotículas de quando a gente fala, né?
no ambiente. Então, se você está perto, você não tá, se todo mundo tiver de máscara, você diminui a contaminação do ambiente. Protege quem não está doente e evita que quem está doente, mas ainda não tem sintoma, ou tem um quadro leve, contaminar o ambiente e as outras pessoas. Eu não tenho dúvida que isso é importante, os lugares que estão conseguindo vencer a epidemia estão adotando isso. Bom, tem o procedimento que a gente tem adotado para tirar a máscara, não é uma coisa complicada. Deixa eu ver se eu tenho até não tem uma máscara aqui. Ó. Mas o que a gente pensa? Primeira coisa, eu não devo tirar a máscara por aqui. Não, por quê? Porque se eu estava perto de uma pessoa que estava falando, que estava gesticulando, que estava, por exemplo, sem máscara, essa minha máscara tem chance de estar contaminada. Então, o que eu faço? Eu tiro por aqui. Eu tiro a máscara por aqui, né? Solto primeiro embaixo. Se ela tem elástico, eu puxo os 2 elásticos e tiro para frente, pegando a alça aqui. E aí, imediatamente, eu já... eu recebi uma máscara aqui, ó. Aqui. Então, vou receber a minha assessoria. Obrigada, Moema, você que está aí. Moema, minha esposa, falou aqui que trouxe a máscara. Então, eu estou de máscara. Chego em casa, o que eu vou fazer? Eu não vou tirar por aqui, tá? Porque aqui pode estar contaminado. Eu vou pegar, ó, minha máscara está atrás aqui, tá? Eu vou pegar, localizar, opa, o elástico. Um elástico, acho que eu só pus um. Não é uma coisa... Ó, eu tenho que tirar o elástico. Se eu tirar um só, ela vai ficar assim. Ela vai ficar com risco de contaminar. Tá? Então eu tenho que achar os 2. Acho que a gente tem usado, que são mais simples, tem um elástico só, né? Isso aqui. Que enroscou do brinco. Então, uma coisa que a gente não deve fazer é usar máscara de brinco. Tá? Porque isso pode dificultar. Você vai tirar a máscara, tá vendo? Ó, se eu tiver de brinco, olha aí o que acontece. Ok? Então, se você vai para o trabalho, você vai ter que usar máscara, você não pode usar de brinco. Quer ver a diferença sem brinco? Ó. Também eu tô de fone, de brinco, de não sei o que, né? Tô de máscara, pus a máscara aqui. Se eu tô sem, ó, olha aqui, ó. Tiro. Eu posso jogar essa máscara em qualquer lugar? Não. Já separa um lugar onde você vai pôr a roupa que você veio da rua. Isso é outra coisa importante. Tira a roupa que você veio da rua. Isso aqui vai ser lavado com água e sabão. Vai lavar a roupa, tá? Lavar com água morna, você pode lavar a máscara com água morna, água quente. Põe essas coisas numa vasilha, toma seu banho, se organiza, e aí você prepara aí o lugar onde você costuma lavar. Então, lava separado tudo. A máscara pode ser seca. Essa aqui é uma máscara de material que para quem usa em marcenaria, essas coisas. Mas o pessoal tem feito essas máscaras caseiras, que amarra atrás, outras têm elástico. É sempre ter esse cuidado. Você não pega a máscara aqui na frente nunca. Você vai sempre pegar ela pelo lado, vai tirar e já vai pôr no lugar onde você vai lavar, a vasilha onde você vai lavar. Põe naquela vasilha, põe a solução que vai lavar, deixa de molho, lava, guarda. Põe no sol para secar e pode reutilizar. 2 perguntas que fizeram também, que eu acho que valem. A gente está aí faltando talvez 5 minutos para o Instagram nos derrubar. Uma é pedir para o pessoal que é hipoclorito, e a outra é sobre o tempo de incubação, enfim, o tempo que tem que aguardar para manifestar os sintomas do coronavírus. Certo. Qual é o período, né? E aí eu já emendo com uma outra. Por quanto tempo você imagina que a gente vai ter que ficar com todo esse cuidado de lavar tudo, de tirar a roupa toda antes de entrar em casa, tomar banho e fazer assim, toda essa higienização trabalhosa, metódica, né? Por quanto tempo isso tudo? Olha, o hipoclorito, primeira coisa, é água sanitária, aquela que você limpa o chão. Tá? A água sanitária ela não pode ser usada pura, ela precisa ser diluída na água. Tá? Porque aí sim que ela fica ativa para poder matar as bactérias e os germes, como o coronavírus. Tá?
quanto tempo? Essa é uma pergunta difícil, porque a única coisa que eu sei é que não é pouco tempo. Por quê? Primeiro que a gente tem uma perspectiva aqui no Brasil, já que as medidas de contenção, isso que você estava falando, que o isolamento social, o afastamento não tem sido feito por 100% da população, a gente tem uma taxa de transmissão muito grande ainda. Então a gente não sabe o tamanho que essa epidemia vai virar. Né? As perspectivas aí são de muita gente doente. E se vai ter a sua maior, você vai atingir o máximo de casos desde o começo da epidemia. Bom, quando atingir o máximo de casos aí, a gente vai começar a diminuir? Não sabemos, né? Porque a gente tem não se sabe exatamente se a pessoa que está infectada, ela ficou protegida para o resto da vida. Isso ninguém sabe ainda, porque está sendo estudado. Então, a gente não tem certeza. Eu acho que as medidas de controle, enquanto não tenha vacina, a gente não vai mais poder voltar a ter a vida que a gente tinha antes. Então, fazer aquilo que a gente fazia, ir aos lugares com um monte de gente, show com um monte de gente, eu acho que a gente vai ficar um bom tempo sem fazer. E essa de ficar em casa, de isolamento, eu não acho que nós vamos sair antes de junho, julho. Assim, desde o começo da pandemia estão dizendo que a data pode ser agosto. Então, precisa ter... Isso se a gente não fizer uma intervenção, né? Se fizer uma intervenção com grande mobilização social, e você tiver todas as pessoas que estão doentes que ficarem em casa, todo mundo que não está doente também ficar em casa para não se contaminar, restringir, não sei o que, a gente pode ter uma mudança desse cenário. Mas se continuar como está hoje, o cenário é muito catastrófico mesmo. Cássio, eu tenho um amigo que tem outra coisa que eu não respondi? Eu acho que era o tempo de manifestação dos sintomas. Sim, o tempo. Então, de 2 a 10 dias. Alguns trabalhos mostraram 14 dias, mas a média é 4, 5 dias. Então, de 4 a 5 dias, quando aparecem os sintomas. Mas por que faz a quarentena de 15 dias? Porque ainda existe relatos que até no 14º dia ainda está tendo transmissão. Veja, mas só que qual que é o problema? Essa doença é muito nova. Agora que a gente está começando a conhecer qual o comportamento do vírus, como é que ele transmite, quanto tempo. Então, a gente aprofundar os estudos. E aí você falou que aquele recurso que o legislativo você está colocando como uma proposta que o legislativo deixe uma quantidade de recursos para financiar a pesquisa. Isso é muito importante. Por exemplo, uma situação como essa, esse tipo de financiamento permitiria, por exemplo, você já estar em campo trabalhando, já ter o laboratório montado, já ter todos os reagentes. Veja, a gente não tinha reagente para fazer os exames. A gente faltava coisas básicas, porque a gente não tinha financiamento das pesquisas. Nos últimos 4 anos, a gente tem vivido um desfinanciamento total, bolsa, material, insumos. Então, quando chegou a epidemia, pegou todas as universidades desprevenidas, porque a gente viveu 4 anos aí de recessão do financiamento das universidades. Isso quer dizer que a gente poderia estar mais preparado para esse tipo de problema se a gente tivesse um investimento na universidade pública. Porque você vai ver, é a universidade pública que faz pesquisa. Exatamente. Bom, porque a Sueli perguntou aqui se há alguma discussão sobre o que vai ser depois da pandemia, em especial para a saúde mental, que é a questão dela, mas depois logo responderam que estão sim. Amanhã, inclusive, vai ter uma live no canal da Liga sobre saúde mental e Covid. Né? Isso é importante, então é legal divulgar, depois passa para mim para eu divulgar também nas minhas redes. E, professora, eu tenho um amigo, eu ia falar isso, do Rio de Janeiro, que ele ficou internado e confirmado Covid, precisou de respirador, enfim. E eu estava conversando com ele anteontem, ele me falou: Marcelo, eu achei que já estaria livre, né? Eu estaria imunizado, podia fazer tudo, servir de trabalho voluntário e tal, mas não é. Nós não temos certeza, ninguém tem certeza ainda se a pessoa é imune. Então, enfim, nós temos aqui 20 segundos, Kathleen. Eu queria que você